Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao Informar Direito. Eu sou Paulo Thiago, professor, advogado, pesquisador e youtuber, e vou trabalhar com vocês algumas questões, referentes ao julgamento que envolveu a tragédia da Boate Kiss, julgamento que foi encerrado recentemente e que, ao final, gerou ainda mais debates, né? Se já havia toda uma polêmica em torno do próprio julgamento em si perante o Tribunal do Júri, o julgamento também trouxe, ao final, mais debates, né? Afinal de contas, como vocês devem estar sabendo, os acusados que foram, ao final, condenados, apesar da decisão do juiz presidente do Tribunal do Júri, no sentido da prisão automática, né, desses condenados, eles foram beneficiados por um habeas corpus preventivo e, portanto, eles não vão ainda cumprir a pena que está pendente de julgamento perante o TJ do Rio Grande do Sul, no sentido de se vai ou não confirmar aquela liminar que foi então concedida. Mas, para isso, tá, eu vou trabalhar com vocês aqui algumas questões referentes exatamente a isso. Seria constitucional que o Tribunal do Júri, após condenar uma pessoa a uma pena superior a 15 anos, tivesse tal pena executada de forma automática? Então, seria constitucional esse tipo de prisão automática? E por que eu vou trazer essa questão para vocês aqui? O debate é interessante porque eu, por exemplo, já venho pesquisando sobre esse tema, né? E não é uma temática estranha a minha atuação como pesquisador. Eu vou repercutir com vocês aqui um trabalho que eu publiquei em conjunto com o colega e amigo Juliano Leonel e também com outros colegas que nós já abordamos sobre essa temática, né, da prisão automática após a condenação pelo Tribunal do Júri. Então, aqui você tem mais ou menos um breve resumo. Nós tivemos aquela tragédia, um show dentro de uma boate, a Boate Kiss, lá na cidade de Santa Maria, que eu tive o prazer de conhecer. Um grande beijo aí à família da minha amiga Lisiane Rodrigues, minha amiga e colega também, né? Aos seus pais queridíssimos lá de Santa Maria. No caso, nós tivemos um incêndio causado por conta de um artefato que foi aceso por um dos integrantes de uma banda que se apresentava no local e por conta de todo um conjunto de fatores é, que desgraçadamente se fizeram presentes ali. Nós tivemos ali mais de 200 vítimas, sem falar as outras e tantas centenas que estão ainda colhendo as consequências, né, dessa grande tragédia. No caso, nós tivemos julgamento recente perante o Tribunal do Júri, como eu já havia dito, e Alessandro Calegaro, né, sócio da boate, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Mauro Hoffman, também sócio, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda, 18 anos. Luciano Bonilha, o hold, né, ou um auxiliar da banda, foi condenado a 18 anos. É impressionante esse número, né, da quantitativo de pena imposto, porque, afinal de contas, eles foram condenados por um homicídio simples, né? Então, percebe-se que o juiz-presidente ele pesou muito, né, na hora de fazer a dosimetria da pena. Vejam vocês que a pena do homicídio simples ela é de reclusão de 6 a 20 anos. Então, ele se aproximou muito, né, inclusive chegou a passar do máximo de pena previsto em abstrato para o crime de homicídio simples, né? Que aí tem todo um debate. Eu não vou entrar nesse mérito por enquanto agora, talvez eu grave um outro vídeo para discutir essa questão, né, do dolo eventual que foi tão discutido e, de certa maneira, requer algumas discussões, né? Por conta desse debate em torno do dolo eventual, muita gente começou a apedrejar a própria instituição do Tribunal do Júri. Eu confesso que eu não tenho nenhum tipo de ressalva ao Tribunal do Júri enquanto instituição prevista em termos constitucionais. Agora, diante do que é feito com a instituição, a maneira como nós, profissionais de direito, embora eu não seja um plenarista, mas infelizmente eu vejo muitos colegas, né, do Ministério Público, da magistratura, da defesa, né, fazerem do Tribunal do Júri um verdadeiro circo. E eu acho que esse é o grande problema, né? E, claro, é uma instituição que precisa, sim, passar por alguns aprimoramentos. A gente tem que ter algum mínimo
informação dos motivos que foram utilizados para que os jurados decidissem daquela maneira. São 7 pessoas que votam sim ou não. Essas pessoas elas não combinam os votos, então há muita coisa aí a ser debatida sobre a instituição do Tribunal do Júri e que vai muito além de você simplesmente extinguir ou não a instituição, até porque ela é uma cláusula pétrea prevista na Constituição, lá no artigo 5º. Veja, por exemplo, né, o caso dos Estados Unidos, né, em que você tem o júri como algo de envergadura constitucional. Eles praticamente substituíram o júri pelo direito negocial, e hoje você tem um dos sistemas criminais mais abjetos do mundo, em que você transforma o sistema judiciário em verdadeiro balcão de negócios, onde você vai mercantilizar direitos fundamentais. Tá? Então, se hoje nós temos ressalvas ao Tribunal do Júri, imagine se nós encamparmos modelos ainda mais delicados e criticáveis, como é o que acontece nos Estados Unidos, em que mais de 90% dos casos é resolvido por meio da barganha. Tá? Então, quando você olha esse cenário aqui, eu vejo que quem errou muito mais foi, de fato, o profissional do direito envolvido na presidência do caso, né, até pela sua dosimetria e também pela maneira como ele se reportou, né, muitas vezes se apresentando como porta-voz das vítimas. É claro que todo mundo se sensibiliza com tamanha tragédia, com tamanha dor, mas quando você confia determinados casos ao Estado, é porque justamente essas pessoas que estão ali representando o Estado, elas devem demonstrar alguma capacidade de não se deixarem contaminar por essas questões, né? Então, por exemplo, em relação ao Ministério Público, né? Muita gente dizendo, não, o Ministério Público não sabe o que é dolo, não sabe o que é culpa. Talvez saiba, eu acredito que saiba perfeitamente, mas levou-se em consideração ali um verdadeiro jogo e o Ministério Público entrou para ganhar, e ao fazer isso, ele buscou confundir os jurados, né? Então, apelou para o Código de Defesa do Consumidor, enfim, uma série de situações que, na verdade, levaram, além de toda uma pressão midiática absurda, a esse veredicto de condenação dos 4 condenados aqui, Luciano, Marcelo Mauro e Elis Santos. Tá? Mas depois a gente pode até discutir sobre isso. A nossa pauta aqui é em relação à prisão automática após condenação perante o Tribunal do Júri. E por que eu quero trabalhar essa temática com vocês? O vídeo vai ser um pouco longo hoje, tá? Porque recentemente eu trabalhei esse tema com o meu amigo Juliano Leonel nessa obra, Pacote Anticrime e Reformas Processuais. Essa reforma, essa obra, ela foi organizada pelos amigos e colegas Yuri Félix e Rodrigo Camargo, né, que são 2 grandes profissionais e pesquisadores do direito também, além de professores. E nós temos aqui Alexandre Moraes da Rosa, o prefácio do professor Lênio, enfim, Auri Lopes Júnior, a Camila Poli, enfim, outras pessoas envolvidas aí com a pesquisa jurídica, né, com a atuação jurídica, e que se debruçaram sobre questões referentes ao impacto, né, no processo penal, na execução penal, da Lei 13.964 de 2019, que é também conhecida como pacote anticrime. E um dos capítulos coube a mim e ao meu amigo Juliano Leonel, que é professor, que é pesquisador e que também é defensor público lá no estado do Piauí. Nós trabalhamos justamente essa temática específica, que não é uma temática que nós caímos de paraquedas, né? Nós já havíamos publicado alguns trabalhos, né, sobre essa temática da execução antecipada da pena. Aqui é o boletim do IBCCRIM 317, em que nós contamos também com a valiosa colaboração e com a autoria das colegas Sara Guerra e Ana Letícia Leonel, em que nós criticamos justamente, a partir dessa interação, né, com a literatura, o pacote anticrime, especialmente nesse ponto que fala da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. E, a partir disso, a gente foi amadurecendo, né? É uma pesquisa que a gente foi trabalhando e estudando muito para que nós chegássemos aqui, voltando a esse capítulo que nós publicamos sobre o pacote anticrime. Bom, o que é que nós temos aqui para trabalhar com vocês? Em 2016, o grande ponto, né,
de impacto, diria, acerca da presunção de inocência, especialmente nessa questão referente ao trânsito julgado, né, enquanto exigência para que você possa iniciar o cumprimento de uma pena, ele se deu com o HC 126, 292, em que o Supremo entendeu que o trânsito em julgado estaria devidamente cumprido, exigido, a partir do momento em que a condenação seria ratificada em segunda instância. Então, você tem aqui a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 57, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O próprio Código de Processo Penal, também influenciado por essa redação constitucional, ele diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência da prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, percebam que, em matéria criminal, o trânsito em julgado ele é uma exigência constitucional. E a própria lei ordinária já havia se adequado a essa exigência constitucional. Por que eu digo isso? Porque antes da Constituição de 88, a regra era a prisão automática. E vamos lembrar que antes de 88 nós vivíamos um período de ato constitucional, especialmente um período em que não se falava em democracia no Brasil. Então a Constituição vem e ela deflagra uma nova ordem constitucional e democrática, pelo menos numa perspectiva formal, em que os demais atos normativos anteriores a ela deveriam passar por uma necessária filtragem. E, a partir disso, a jurisprudência também foi evoluindo, né, a partir do momento em que algumas figuras que, então, ainda representavam, né, ainda eram reminiscências do período ditatorial, foram se aposentando e houve uma nova forma de entender o processo penal a partir da Constituição, pelo menos em parte, né? E começou-se a decretar a inconstitucionalidade da execução provisória da pena. E por que é inconstitucional? Tá? Porque enquanto você ainda tem a possibilidade de rever, de revisar aquela matéria, de mudar aquela matéria, você não pode permitir que uma pessoa seja presa. Afinal de contas, nós não temos como devolver sequer um minuto que a pessoa passa atrás das grades. Tá? Então, é algo muito sério que nós estamos lidando aqui. Estamos falando do ramo do direito que ele é mais duro, né, com os direitos fundamentais a partir do momento que ele priva a pessoa, por meio de uma sanção, né, da sua liberdade, que é um bem fundamental de grande monta, né? Depois nós tivemos aí toda uma discussão, né, também que foi levada aos tribunais superiores, especialmente Supremo, através das ações declaratórias de constitucionalidade, 43, 44 e 54. E por que essas ações foram propostas, né, foram ajuizadas? Porque quando o Supremo decidiu, né, ele mudou no HC 126.292 o conceito de trânsito julgado, ele esqueceu de analisar os atos normativos que reproduziam o mesmo texto constitucional. Então, houve o ajuizamento dessas ações, e aí o Supremo, após por incrível que pareça, uma votação apertada, né? Alguns ministros em torno de 5, né? Foi sim, 5, 6, a votação foi 6-5, Fux, ministro Barroso, Fachin, fizeram um esforço muito grande para não respeitar a Constituição. Tá? Então, toda uma ginástica, né, argumentativa foi utilizada e, claro, né, muitas argumentações sem qualquer tipo de sustentabilidade jurídica foram utilizadas para tentar dizer, olha, eu não quero cumprir a Constituição, e toda uma habilidade ali, com o uso de palavras foi feita. Mas, felizmente, prevaleceu o disposto na Constituição em detrimento desses voluntarismos, né? Dessas leituras autoritárias do processo penal. Quem eventualmente não sabe, foi um período em que toda uma pressão midiática foi feita perante o Supremo Tribunal Federal para que rasgasse a Constituição. Então, a todo momento, né, estava-se no auge da Lava Jato, né, e a Lava Jato ela tem uma associação muito forte com o sistema de mídia comercial brasileiro, e toda uma pressão foi feita em torno disso para que a Constituição fosse, entre aspas, suspensa
ou, entre aspas, revogada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao final, prevaleceu, né, a constitucionalidade da Constituição, em que o Supremo reconheceu que o artigo 283 é constitucional, portanto, o trânsito de julgado só se opera quando nenhum órgão jurisdicional pode modificar aquela condição e, portanto, reafirma, né? Ou seja, aquela discussão não está mais sujeita a nenhum tipo de reforma perante alguma medida recursal, algum instrumento recursal. E aí veio, por exemplo, o pacote anticrime, né, que foi apresentado no início de 2019, passou por uma série, né, de influências de outros projetos de lei, e, ao final, aprovado ainda no final de 2019. Então, veja, você tem aí, por meio dessa Lei 13.964, o pacote anticrime, alteração de mais de 10 atos normativos ao mesmo tempo. Só isso aí já é motivo de ilegalidade. Mas foi ignorado. E atribuiu-se, né, a esse período, a essa lei, uma espera, né, que a gente chama de direito de vacatio legis, muito curta. A lei foi sancionada em dezembro e começou a entrar em vigência em janeiro. Então, foi uma correria muito grande para que você pudesse, né, se adequar a essa nova realidade. Então, você teve alteração no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Lei de Execução Penal e em outras leis extravagantes aí do nosso ordenamento jurídico que versam sobre questões criminais. Com essa lei, o Código de Processo Penal foi alterado na parte que refere ao Tribunal do Júri e passou a constar o seguinte: em seguida, ou seja, em seguida a votação, né, que é feita, a resposta aos quesitos que é feita pelos jurados, o presidente, que é o juiz de carreira, proferirá sentença que, no caso de condenação, e mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. No caso do pessoal condenado pela tragédia da Boate Kiss, eles não estavam respondendo ao processo presos. Então, eles estavam respondendo ao processo em liberdade. Então, analisando aqui o texto legal, que é decorrência do pacote de crime, eles estariam nessa condição, ou seja, uma condenação superior a 15 anos. E foi com base nisso que o juiz-presidente decretou a prisão dessas pessoas. Bom, ele não sabia que havia sido deferida uma liminar em sede de HC preventivo. Tanto que, quando ele foi informado a respeito, o seu semblante mudou absolutamente, né? Ele achou que ia ter seu grande momento ali não vou usar o termo lacração, né? Mas um grande momento ali de gol de placa, né? Poxa, estão aqui os sujeitos saindo presos, estou atendendo aqui ao anseio da sociedade, todo aquele discurso terrível, né, que se costuma utilizar, porque nós sabemos que o Poder Judiciário ele não é representante da voz da sociedade, até porque nós não temos meios para extrair o que a sociedade pensa acerca de matérias penais, especialmente numa questão peculiar assim. Mas a grande questão que nós temos que discutir é o seguinte: por que que toda essa por que que essa temática ela é inconstitucional, né? Porque esse tipo de prisão é inconstitucional. Primeiro ponto, o que é o Tribunal do Júri? Se vocês prestarem atenção, o Tribunal do Júri está lá no artigo, no capítulo referente às garantias fundamentais. O Tribunal do Júri, gente, ele não é um instituto voltado à piora da situação das pessoas que são levadas a julgamento perante o Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri ele é uma garantia. E, infelizmente, tem sido tratado de forma oposta. Inclusive, quando você teve alguns julgamentos acerca da execução provisória perante o Supremo, especialmente o ministro Barroso, ele chegou a utilizar a soberania dos vereditos de forma absoluta, mas quando ela era interessante, né, ou conveniente para a piora da situação da pessoa, não quando ela era favorável. Ou seja, você tem aí uma distorção do que é o próprio Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem assento constitucional,
E aí você tem aqui alguns postulados, né, que são estruturantes do Tribunal do Júri: a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que são o homicídio, o infanticídio, a participação no suicídio e o abortamento. Tá? Seguindo, você tem, por exemplo, um debate que também nós chegamos a debater rapidamente nessa obra, que é o seguinte: afinal de contas, o Supremo, no HC 126/292, diz que poderia-se entender o trânsito em julgado a partir da confirmação da condenação em sede de segunda instância. Só que o Tribunal do Júri, ele é um órgão de primeira instância. Ele é um órgão colegiado, composto por integrantes, por pessoas que não integram a carreira jurídica, né? E por uma pessoa que é da carreira do judiciário, um juiz ou uma juíza que fez concurso e que está lá na condição de presidente ou presidenta da sessão. Então, é essa composição mista e colegiada do Tribunal do Júri. Mas, assim mesmo, você tem um órgão de primeira instância. Tanto que nós temos a previsão de recurso e apelação para o TJ, que vai analisar, por exemplo, se é o caso de anular o Tribunal do Júri por eventuais nulidades que tenham ocorrido ou não naquela sessão. Então, você tem aí uma situação ainda mais absurda do que a que foi decidida, né, no HC 126/292. Então, vejam que essa reforma feita no artigo 492 do Código de Processo Penal é ainda mais problemática do que aquela decisão ruim, tecnicamente falando, do Supremo Tribunal Federal no HC 126/292. A soberania dos veredictos autoriza a execução antecipada? Não. E por quê? Porque a soberania dos veredictos, ela é uma garantia. Ela não pode ser utilizada como uma contra-garantia. Se você trabalha com essa perspectiva, você está justamente distorcendo a própria essência do Tribunal do Júri. Além disso, é interessante vocês lembrarem, né, eu acabei passando aqui rapidamente, olha, o que diz o texto legal. Em seguida, o presidente. O que é que isso significa? Que os jurados não votam sobre a execução antecipada dessa pena. Então, eu não posso jamais argumentar que essa prisão ela está, digamos assim, acobertada pela soberania dos vereditos, no sentido de que ela seria constitucional, essa prisão antecipada. Porque os jurados não votam sobre isso. Os jurados votam sobre o fato, sobre a autoria, sobre a materialidade, sobre a presença de algumas qualificadoras, sobre a presença de um privilégio, mas questões de natureza processual, os jurados não são questionados. Então, isso também é um debate que não deveria, né, ou uma argumentação que não deveria estar presente aqui nesse ponto. A outra questão que também nós podemos utilizar e facilmente você verifica o motivo de anteciparmos a execução da pena de prisão seria inconstitucional, porque o trânsito julgado ele é exigido de forma geral no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro. As ações cíveis também, quando chegam ao seu deslinde, também exigem o trânsito julgado. Da mesma forma como você tem, por exemplo, para que um juiz seja expulso da magistratura por algum tipo de ilicitude, também se exige o trânsito em julgado, e em outras situações. Então, como que, justamente quando a pessoa é condenada a uma pena superior a 15 anos, eu vou promover de forma antecipada, ou seja, antes do trânsito em julgado, ainda em primeira instância, o início do cumprimento dessa pena? Não faz o menor sentido constitucional. Tá? Você tem, assim, um dispositivo aí flagrantemente inconstitucional ante a sua incompatibilidade com o texto, com o disposto no artigo 5º, e também até mesmo com a leitura sistêmica, né? Quando você analisa também, por exemplo, os tratados e convenções internacionais, que é um dos textos que eu publiquei com o Juliano Leonel, inclusive está lá no conjunto, vocês podem colocar, e pesquisar pelos nossos nomes, porque você tem aqui uma violação ao princípio pro persona.
tá? Ou ProOmni, que é utilizado como uma regra geral de direito para resolver essas questões. E aí, só para encerrar aqui o vídeo, ficou longo, né? Me desculpem por isso, mas antes de nós terminarmos, deixe o seu like, por favor. Preciso do seu like, porque sem que você dê o like, a gente não vai chegar a lugar nenhum, dado que isso é muito importante para que a gente possa, inclusive, crescer, melhorar aqui na qualidade, na quantidade dos vídeos a serem publicados, tá? Por favor, deixe seu like, tá? E, por fim, o HC foi, a liminar foi decidida em sede de habeas corpus e, por isso, os acusados que foram condenados ao final do julgamento do caso da Boate Kiss não iniciaram o cumprimento da pena. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda vai analisar essa liminar, pode decidir se mantém ou não, e aí, eventualmente, isso vai acabar parando em outras instâncias, né? Ou provavelmente nos tribunais superiores, porque em sede, por exemplo, de STJ e Supremo, você já tem decisões que reforçam a inconstitucionalidade desse tipo de prisão automática. Então era isso, tá? Espero que tenham gostado. Eu deixo aqui, por exemplo, um pedido para que vocês possam também irem ao site da Editora Mais, conferirem lá essa obra que nós temos mais argumentos ali também trabalhados e também que vocês possam conferir os outros textos, né? Você tem ali Nereu Giacomoli, Ricardo Gleick, né? Dentre outras mentes aí, o Rodrigo e o Yuri também organizaram uma obra que trata das reformas penais, tá? A capa muda, eu acho que muda para uma cor azul, vocês também podem consultar lá no site e demais. E era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, por favor, caso queiram comentar o que vocês acharam desse julgamento perante o Tribunal do Júri, envolvendo essa tragédia, essa fatalidade do caso da Boate Kiss, né? Afinal de contas, nós estávamos diante de uma busca pela justiça, uma busca pela vingança, tá? O que você acha? Diga aí, por favor. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Informar Direito.